servir nessa área, né, da liderança de juventude? Cara, na verdade, eu tô ali na PIB de Curitiba já fazem 12 anos, na verdade, né? Eu comecei lá para iniciar um trabalho de universitários que não existia. E aí, depois de 8 anos, eu transicionei esse trabalho para um outro pastor nosso, o pastor Alexandre, que já assumiu esse trabalho. E aí eu migrei para os jovens após a faculdade, que era um trabalho que estava começando, mas nunca tinha ainda desenvolvido mais à frente, né? Aham. E aí eu comecei em 2018 esse outro trabalho também, e logo depois veio a pandemia, então a gente foi ter que se reinventar de novo, né? E todos os processos, e hoje já auxiliando também com não só os jovens, mas com a juventude ali da igreja, com as demais áreas também. Tem sido muito especial, mas ao mesmo tempo um desafio de se reinventar em meio à pandemia e agora se reinventar de volta num cenário pós-pandemia. Sim. Porque a gente não volta simplesmente a fazer o que a gente fazia antes. A gente volta agora num modelo mais híbrido entre o digital, o presencial. Verdade. E eu creio que o pós-pandemia, o pessoal fala, mas qual é o novo normal? Para mim, pós-pandemia, o novo normal é o sobrenatural. E a gente poder entender as direções do alto para a igreja local, para a nossa vida, para o trabalho com a juventude e aí entender as direções do Espírito nesse processo também. Isso é maravilhoso, né, cara? E o que você está falando assim é tão pontual e poderoso. Como é que você tem percebido essa parte estratégica em relação a receber essa direção do sobrenatural, né, do Senhor? E quais são as estratégicas assim que você tem entendido para vir trabalhando junto nesse pós-pandemia e com essas estratégias sobrenaturais, né? Sim. Então, na verdade, sim. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa colocar a nossa vida diante do Senhor e entender que eu não sou o pastor da juventude daquela igreja, dos jovens, de qualquer área, como nenhum de nós aqui. Às vezes a gente acha que, eu sou o pastor. Mas, na verdade, eu fico pensando assim, gente, quando eu olho para a palavra de Deus, o pastor é Jesus. Sim. Né? Então, o pastor Pascoal tem essa ilustração que eu gosto muito, e ele fala que, na verdade, a gente é só o cachorrinho do pastor. O pastor fala para vir para cá, fala para ir para lá e tal. Mas pensando no meu pastor Pascoal, pastor Michel, eles lá tá mais assim já para, né, um Rottweiler, né, uns cachorros maior. E eu acho que tá mais para um Chihuahua aí, né, um negócio meio diferente assim já, né? Mas eu vejo a gente às vezes fala muito sobre estratégia, né? E tem até algumas igrejas que têm nos visitado para conhecer um pouquinho do que Deus está fazendo e tudo mais. E, gente, a gente funciona como igreja e a gente replica o modelo da igreja também na juventude através dos pilares da nossa igreja. Então, para nós, um membro que a gente considera que ele está numa caminhada bacana é o cara que ele participa de alguma celebração, ele é voluntário em algum ministério e ele está inserido em alguma célula também. Tá? Legal. Hoje temos trabalhado mais ainda nessa parte de ministério, levantando mais voluntários, o pessoal ter essa ideia do serviço. Então, assim, nós somos uma igreja que tem células, mas não é uma igreja ainda em células. Nós somos uma igreja que tem discipulado, mas não é uma igreja que vive o discipulado completamente. É um esforço que a gente tem feito nesse sentido. Então, são tantas as coisas que a gente tem trabalhado e tantos ministérios que às vezes a pessoa fala, mas o que tem de tão diferente na PIB de Curitiba? É o templo, é o tamanho? Não, gente. A gente estuda, vai atrás de estratégias, mas acho que uma das maiores diferenças que a gente tem entendido no ministério lá na igreja local é que por melhor que seja e mais importante que seja conhecer novas estratégias, saber o que Deus está fazendo em outras igrejas do Brasil, do mundo, é que eu junto tudo isso e antes de começar a praticar, eu volto para minha casa, eu dobro o joelho e falo, tá bom, Deus, mas de tudo que eu vi, de tudo que eu aprendi, o que o Senhor está dizendo que é para eu começar a aplicar? Porque eu podia aplicar... Ou podia, por exemplo, replicar um modelo que o Marcos Madaleno faz na Igreja da Cidade, uma igreja fantástica. Podia replicar um modelo que vocês fazem aqui na Comunidade da Grátis. Eu podia replicar tantas outras estratégias, o modelo celular do Amazone, lá do Léo Matos, né? A parte do pessoal da Past Church também, né? E tantas coisas que a gente podia tentar replicar de coisas fantásticas que Deus tem feito. Exatamente. Mas não necessariamente isso é o que Deus quer fazer naquela igreja, naquela cidade e naquela cultura, porque cada igreja tem uma situação diferente. Está inserido num bairro.